Simbora, minha gente! Estamos chegando por aqui no seu comecinho de tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, meus amores. Sejam bem-vindos a mais um Entre Família. Boa tarde, quinta-feira chegando aí, ó. Na verdade, não... Medo, achei que era quinta série chegando. Também, né? Poderia ser. Você que nos acompanha durante a semana aqui, de segunda até hoje, já tem um acúmulo de materiais da quinta série. Na verdade, é um poço onde a gente para e nunca mais sai dessa. É quinta mais sexta, quinta mais sétima. Mas, assim, inclusive, hoje, falando em quinta série, tem professor... Tem diretor, tem professor, tem quinta série. Tem quinta série. Tem mãe, tem coordenador. Perdão, coleguinha, vou ficar aqui. Tem mãe e tem piadinhas internas. É verdade, hein? Como preparar seu filho para o ano letivo? Em alguns lugares as aulas já começaram, em outros estados do Brasil ainda não. Mas é comecinho de ano, é tempo de a gente pensar ainda em como ajudar os filhos da gente nessa volta às aulas. É verdade, hein? Para nos ajudar com esse tema aqui tão bom pra gente já bater esse papo legal, tô buscando aqui na Dália que sumiu, me ajuda aí. É o coleguinha que não faz a tarefinha. Professor, diretor, Antônio Acleto, psicopedagogo, tá com a gente por aqui. Já esteve em outro momento falando um pouco sobre química e tudo mais, né? Muito legal. E você que esteve, quem já acompanhou isso aqui, se não acompanhou, procura lá no NT Play, que foi um show esse dia. Verdade, fizemos arte. E a Gisele de Sá está aqui com a gente, vai contar da sua experiência com educação também, com filhos, vai contar um pouco da sua experiência como mãe no programa de hoje, que é para você interagir também, contar a sua história, falar de você, se identificar com o que passa, com o que desfila por aqui no seu Entre Família. Se você não é um alecrim, também vai poder mandar a sua interação. Nossa, que foi punido em segundos, né? Aí é o seguinte, ó. Nunca mais o alecrim dourado era comigo. Aí o universo castigou. É porque você vai ver, em algum momento isso vai acontecer. Como é que foi lá, Binal? Nossa, como é que foi lá, Robson? A dificuldade. Bem. E você? Tranquilo. Não tive minha filha levava maçã pra professora. E era mesmo. Nem chegou no segundo bloco. Nunca tive problema com minha filha ir e voltar da escola. Acordava antes. Era uma coisa maravilhosa. Até hoje ela é maravilhosa. Eu tive problema, tô tendo agora com meu moleque lá pra levantar, que é uma tristeza, mas tá tudo certo. Exatamente. Minha casa também é uma superação transgeracional. Uma geração é melhor que a outra. Tá vendo, gente? Aí vai dizer que eu sou alecrim dourada, porque lá em casa funcionava. Que abantado. Então, hoje a gente vai falar também como montar um kit escolar. Isso, direção? É isso. Como montar um kit escolar bem legal, quais são os itens necessários, caros, ou melhor, deixa isso pra lá. Tem isso e muito mais no programa de hoje, que só está começando agora. Fica com a gente, estamos ao vivo. Já estamos de volta. Estamos de volta e ao vivo, e é muito bom saber que você está com a gente. Cada dia que passa, alguém fala, e nesses contatos que a gente tem Brasil afora, de como foi as impressões que teve com a Entre Família. É muito, mas muito bom mesmo ter você com a gente. E hoje num tema que vai fazer parte da vida, e faz parte da vida de muita gente, né? Que é como orientar e participar da vida escolar do filho e como precaver. Se antecipar, preparar. Que bom que você está com a gente aí. Já vai pensando em como você vai falar com a gente. Verdade, hein? Para você falar com a gente, tem o nosso WhatsApp já aparecendo aqui, ó, no cantinho da tela. Achei aqui, ó. Abre a câmera do celular, aproxima ali, você já vai ter o link jogando você ali para o nosso WhatsApp para você mandar a sua resposta à nossa pergunta de hoje. Qualquer coisa, tá aparecendo o WhatsApp aí também, número 12983150249. Você sente que seu filho tem alguma dificuldade emocional, prática ou mesmo de rotina para começar o ano letivo? Lá em casa é para começar o ano. O ano letivo, né? Vai começar o ano e já vem, né? Ai, não, são só 3 dificuldades. É só começar, continuar e terminar. Isso. Tirando essas dificuldades, tirando essas, tá tudo certo, né? Eu falo, ó, vamos buscar uma motivação. O que te motiva? Voltar para casa. Eu falei, então, ó, vai pensando na volta para casa. Muito bem, conta pra gente a sua experiência no WhatsApp 983-1502-49. Esperamos você para fazer o programa junto com a gente. Agora eu vou conversar com a Gisele Belinassi de Sá, vai contar da experiência que está vivendo, porque está em curso. Morava no Espírito Santo, veio para São Paulo recentemente, filhos, né? E aí precisa se readaptar.
a um novo lugar, fazer novos amigos, nova escola. Como é esse desafio, amiga? Como você lida com isso nesses momentos? Olha, nós como pais estamos acostumados, né? Boa tarde, né, Boa tarde. Boa tarde, Arlide. Estamos acostumados com essa mudança já pela profissão. Somos pastores, né? Função ministerial. E as transferências são comuns na vida de um pastor adventista. Só que para os filhos é diferente, eles não têm a mesma profissão que a gente precisa avisá-los, assim, contextualizá-los o que está acontecendo. E quando vem uma mudança na vida do filho, quando a gente fala, vem um chamado, né, que é rápido, né, pá, é aquela coisa assim, né, instantânea. A vida está indo tranquilinha, chegou um chamado, estou indo para São Paulo. Aí o filho, não, é mentira, né, mãe? Aí eu tenho dois, um especial, um atípico e um típico. Giovanni, mais velho, tem paralisia cerebral, tem 17 anos e não interage, não fala e não anda, mas ele percebe o ambiente, né? Tá aqui a fotinha até deles, oh meu Deus. Isso aí quando ele tava lá, os dois, quando novinhos, carinha dele. Que gracinha. Uma fofura, né? Eles interagindo na escola, assim no Rio, lá em Juiz de Fora também, teve aí no Rio de Janeiro quando passamos, ali em Vitória. Aí tem as interações aí, né, com esse gracinha. As criançadas, né, que gostosura. Para mostrar como é que é a realidade nossa, sim, né? Sim. Como mães. E para preparar o Giovanni, é conversando e ele é bem tranquilo. Onde a gente está, ele fica feliz. A porto seguro dele é pai e mãe. E uma rede, né? Ele por ser bem dependente da gente. Então, para ele é tranquilo as mudanças. Agora, para o novinho, recebeu a notícia, começa a chorar na hora. Ai, meus amigos, e agora? A primeira coisa que ele fez foi essa reação de choro. Falei, filho, calma, você vai ter novos amigos. Lá vai ser a oportunidade de fazer mais amizades. Olha que legal. Você vai conhecer um outro estado. A gente passou por todo o Sudeste agora, né? Essa é verdade. Minas, Rio, Espírito Santo e agora São Paulo, que faltava, né? Da região Sudeste toda. Então, assim, cada região é de um jeito. O sotaque, a cultura. Mas o diferencial, assim, a gente vê para eles, eles veem, mãe, eles falam assim no Rio, né? Aí aqui, eles falam alguns vezes, parece com Minas, Espírito Santo, cada um falando. Aqui em São Paulo eles falam igual o papai, porta. Então você vai provocando curiosidade, Sim. Você vai provocando a que eles comecem a pensar no novo como alguma coisa muito bem-vinda. Nós estamos falando do caso de uma família que mudou de um estado para outro e que precisa passar por uma guinada, né? Agora com novos amigos, nova escola, novo ambiente para uma criança. Isso não é tão simples assim. Ela está contando, a Gisele está contando como que funciona o trato dessa questão entre ela e os filhos, entre o pai e os filhos. Mas não é o seu caso, talvez. Voltou para a mesma escola, mas como Samuel, filho do Abinal, volta com aquela preguiça, muda de série, agora é um outro professor, uma outra professora, ou mesmo mudou de escola. Também tem esse caso aí. Como que acontece para você? Como que funciona? As crianças ficam ansiosas, elas ficam angustiadas, elas choram. Como que é? Como é que você trabalha essa questão junto dos seus filhos? Isso é muito comum, né, pastor Aleixo? Você do seu tempo de professor também, vendo os pais nessa dinâmica de voltar ao ano letivo com suas demandas. E uma coisa muito interessante, essa experiência que todo mundo aqui pode dizer, é que muitas vezes nós transferimos a nossa ansiedade e a nossa insegurança para eles. Eles não tinham, a gente que fez isso, né? Essa realidade de mudança, que é muito comum para a gente também. A minha filha, ela tem 13 anos e já mudou de escola muitas vezes, muitas vezes. Aí chegou um momento que ela se acostumou tanto a mudar que agora ela tem dificuldade de períodos muito longos sem mudança. E cada fase é um tipo de preparação diferente, né? Porque o nível de relacionamento quando eles têm 6, 7 anos é diferente que agora são adolescentes, né? Isso exige uma habilidade. Eu creio, e terminando esse momento de falar, que quanto mais os pais se interagem da dinâmica da escola, melhor é. Porque se a gente ficar viajando, achando que a escola é como quando eu estudava, aí eu tenho pouca capacidade de ajudar. Porque a gente tem que saber como que é a dinâmica escolar nesse momento. Verdade, né? E tá na pele das crianças, lembrar de como era o nosso tempo também, acredito que faz toda a diferença, porque eu, quando me vejo no lugar de Samuel, dou graças a Deus porque ele é melhor do que eu. Época de escola, para ir para a escola era uma choradeira, grudava na minha mãe, eu não quero, não quero. Isso não era no pré não, viu? Na primeira, segunda série e por aí vai. Mas, claro que depois a gente vai descobrindo, vai crescendo, alguns traumas, algumas outras... TDAH, outras coisinhas que vão aparecendo aí, a gente vai descobrindo. Mas o legal é a gente entender
e trazer uma proteção para os nossos filhos. E não só aquela, não digo aquela proteção, aquela bolha, mas a proteção emocional. Fazer com que os nossos filhos, eles entendam o contexto no qual eles estão inseridos e até mesmo eles terem a certeza de que não estão sozinhos, de que a gente já passou por aquilo, por essa fase que eles estão vivendo e que nós estamos a cada dia nos preparando para prepará-los ainda mais para o futuro, para as coisas que vão acontecendo aí conforme ele vai crescendo. E nada melhor do que o conhecimento que vem do alto. Pais preparados, filhos de caráter, é o tema da revista que a gente quer enviar para você, tá bom? Se você quer que seus filhos sejam homens e mulheres tementes a Deus e que saibam se proteger também de várias formas, emocionalmente, fisicamente e até mesmo diante de tantas maldades, né, que tem nesse mundo, então você precisa ter esse material em sua casa. Quer receber agora mesmo? Então você pode mandar mensagem no WhatsApp 12982444449. Mas como assim receber agora, Binal? Porque tem duas alternativas ali para você. No WhatsApp você já vai ver, viu? Uma delas é para você já baixar esse material em PDF, que é um arquivo que você consegue ler no celular ou no computador, e ao mesmo tempo pedir o material físico que também chega aí na sua casa. Você pode fazer as duas coisas. Primeiro, baixa através da internet, baixa esse material, já vai lendo, até chegar o material físico e você vai estudando ali e anotando, enfim, sensacional, tá? 12982444449, são vários temas que esse material aborda, viu? Cuidados com os filhos aí em relação a como ensinar seus filhos sobre sexualidade, ensinando a como se protegerem e como a gente proteger os nossos filhos, perigo com as telas e muito mais. Escrito por quem? Nada mais, nada menos que ela, Darleide Alves, que tem um vasto conhecimento e sempre buscando se aprofundar ainda mais nesse conhecimento em relação à família, né? Pais, filhos, esse cuidado todo especial. E tudo com base na Bíblia, né, Darleide? Yes! E como educadora parental, eu bem sei, tanto de experiência própria como de pesquisa, de quais são as necessidades fundamentais dos pais para gerir a vida dos filhos. Começa por estes pais terem cuidado com a própria saúde mental, com a gestão da própria vida. E essa é a primeira lição da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Começa com você, mãe, começa com você, pai. E as lições seguintes, nós vamos falar sobre disciplina, castigo, bater ou não bater, dá pano para manga. E todos estes outros temas citados pelo Abinal Júnior, você pode pedir agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Gisele, como é que já está o seu filho menor, que ficava assim, mãe, de novo, já se adaptou? Que mês vocês chegaram aqui? Dezembro? Dezembro, finalzinho de dezembro, já era período de férias, já despediu. A gente fez um processo bem legal para ele. Como é que Fechamos foi? Ciclos, né? Fizemos festas de despedida para ele, lá teve, né? Os amiguinhos prepararam lá em Vitória as festas de despedida, ele teve um momento de abraçar, pegar os contatos, como ele já tinha, né? Ele tem um WhatsAppzinho bem controlado, né? Por ter 11 anos já, e até pra gente... Já e aqui e antes, a gente fica assim, né? Ai, meu pai, que horas que vai dar, né? Outro assunto, deixa para outro momento. Mas precisa ter essa comunicação. E ele ainda mantém contato com os amigos que gostam de interagir com ele, faz videochamadas, conversa, interage, brincam juntos. Mas agora ele já fez amizade, ele é muito aberto. Graças a Deus, ele é bem sociável, né? Ele gosta de conversar e fazer amizades. E assim, independente da região, se fizer amizade com ele, vai. Se não, ele fica assim, ele tenta, fica cutuca. E já tá cheio de amigos no condomínio, já tá fazendo as baguncinhas dele já. E agora na escola também. Ele estava ansioso, ele até quis subornar o pai. Pai, ele tem uma mesadinha. Me deixa faltar o primeiro dia. Ele falou, filho, pai, te dou R$300 para eu faltar o primeiro dia. Toda ele, mesadinha reservada. Nem se você der 1.000, 2.000, dia todo você tiver nada. Não, você vai primeiro dia para você já conhecer a turma. Já quis subornar o pai. Aí ele falou, e aí, como foi, filho? Foi ótimo. Amei, conheci vários amigos. Então, assim, não precisava, ele sofria, ele via ansiedade nele. E fora a entrevista, né? Para dar aquela adaptação de ver nivelamento, como ele estava de uma escola para outra. Ele ficou, vou fazer prova e se eu zerar? E se eu não souber nada, e se eu esquecer tudo? Aí ele sentiu a vontade, a ponto de falar para a coordenadora assim, qual é a matéria que você mais gosta? Educação física, recreio, a saída. Religião. Não, pior que... Nem essa citou. Então, assim, desse jeito.
Aí ele falou, filho, você é sincero, ele é bem sincerão, ele é bem divertido, mas assim, ele leva... Qual é o nome dele? Juliano. Juliano, mais novinho. O Giovanni, para poder levar ele na escola, para apresentar ele para as escolas, né, por onde passamos, era bem mais complexo. Por ter paralisia cerebral, por não falar e por não andar, a demanda e o cuidado é muito maior. E a escola assusta inicialmente, porque não é um aluno geralmente enviado para as escolas regulares. Geralmente os pais preferem colocar em escolas especiais. Mas eu sei do potencial do meu filho, eu conheci ele, cognitivo estava preservadinho e valia a pena. Eu, como pedagogo, falei, pelo menos porque a minha formação eu vou ajudá-la a desenvolver, mesmo sem falar. Mas ele desenvolveu muito bem, e onde ele passou nas escolas, as escolas e ele desenvolveram muito. Assim, era um aprendizado para todos, para as crianças, muito amor, os professores também, graças a Deus, com muito carinho, receberam o meu filho. Tinha as demandas, a gente tinha sempre reuniões antes, a gente pedia para avisar, olha, avisa para a turminha, ele não ia no primeiro dia de aula, avisa para a turminha que vai vir um aluno diferente. Um aluno que não anda, que não fala, usa cadeiras, mas ele entende tudo o que vocês falam. E ele tem a mesma idade de vocês. Aí, assim, avisavam, faziam reuniões e as crianças, ei, cadê Giovanni? Quando ele chegava, era festa. E, assim, era muito legal. Para a mãe, a gente não toca o coração, né? Imagina. Para a inclusão, a gente vê, assim, as demandas, a gente sabe a realidade de várias famílias, não é fácil. Tem escolas que negam, a gente sabe essa realidade. Mas, assim, graças a Deus, não tive essa dificuldade com meu filho. E, assim, ele trazia outras crianças. O fato de ele vestir o uniforme da escola adventista, fala, que escola é essa que aceita uma criança assim, né? As pessoas olham na rua. E traziam outras crianças, olha que escola diferenciada. E vinham outras pessoas para conhecer como era a inclusão do Giovanni dentro da escola. Então, assim, graças a Deus, foi momentos, né? Várias etapas, mas só desenvolvimento. Teve as demandas, as dificuldades? Claro, sim, todos. Claro. A fase de saúde dele, a adaptação dele, Claro. a questão de imunidade dele. Agora, por exemplo, esse finalzinho, ele está com dificuldade por ele passar por cirurgias ortopédicas que demandam ele ficar mais em casa. Então, a educação dele hoje está sendo mais em casa. O ensino médio dele, ele formou no 9º ano, uma gracinha. Não sei se tem foto dele ainda aí, que eu passei algumas, dele na formatura dele, né, do 9º ano. Foi muito emocionante. E ele estava super feliz. Ele era o aluno mais feliz e pulava na cadeira, as crianças adolescentes todos assim quietinhos, ele lá, curtindo todos os momentos da entrada. E você emocionadíssima. Só de falar aqui, ela fica emocionada. Com certeza, foi lindo. Ai, lindo, né, meninos? Binal, pastora Lê. Mas, puxa, Olha, se a gente for pensar na maneira como a gente tem estruturado a nossa vida e tem se relacionado com os nossos filhos, o tempo que você sai de casa, o tempo que você volta para casa no final de semana, o equilíbrio é assustador, Binal. Se a gente for pensar num dia, a quantidade de horas que uma criança passa numa escola, vezes os 9 anos da educação básica, mais os 3 do ensino médio, nós vamos passar aí de 12, 13, 14 mil horas. É muito tempo. Então, esse começo, esse meio e esse fim, ele é de fundamental. Nós estamos falando de um período da vida que ocupa muito, muito, muito espaço. A gente vai agora conversar com o professor Antônio Acleto Amaral, que é psicopedagogo, é diretor, gestor escolar, pai, professor, sabe do que está falando, já esteve aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Um prazer recebê-lo. Sente aqui nesse sofá, vamos nos ajudar e conversar sobre como que é essa dinâmica, né? A gente fala de primeiro dia escolar. O primeiro dia para muita gente é o dia inesquecível, é o dia que eles querem esquecer. Como que um pai pode fazer esse preparo, uma mãe pode fazer esse preparo, se é que existe uma forma de ter um preparo psicológico para esse momento? Hoje as escolas, na nossa escola lá do Campo Limpo, né? Escola Adventista do Campo Limpo, o que nós fizemos? Esse é um momento realmente, como você mencionou, de muita ansiedade para os alunos, até os veteranos, não é? Quanto mais o novo, aquele que estão trocando de escola, é muita ansiedade. E também aqueles pais de primeira viagem, né? Cujos filhos estão entrando na escola, também ficam muito ansiosos. Tem lá aqueles que se deixar entram na sala de aula junto? Entram na sala de aulas. Então, o que a gente faz? O primeiro dia, nós recebemos somente os alunos novos, não é? Para fazer o acolhimento só dos novos. Então, o segundo dia, quando a gente recebe os veteranos, o novo já é veterano, ele já veio na escola, ele já conheceu a sala do diretor, ele já conheceu a sala das coordenadoras, ele já sabe onde é o pátio, onde é a cantina, os banheiros, né? Então, a gente fez essa recepção deles lá e nós consideramos importante esse início aí, né? Para dar segurança. Então, primeiro que só tem alunos novos, é uma quantidade menor na escola, né? E aí eles se sentem mais seguros. No segundo dia,
ele já conheceu a professora um dia antes dos alunos, né? Obviamente, os alunos do ensino fundamental 2 e médio já é menos esse impacto, né, das mudanças, embora continue existindo, né? E aí depende muito da criança, há pessoas com muito mais dificuldade em mudar, não é? Especialmente se for uma criança com alguma neuroatipicidade, né? Um autismo, mesmo que seja leve, ele vai ter mais dificuldade ainda para a mudança. Então, tudo isso tem que ser devidamente acompanhado bem de perto com a família, né? De tal forma que, juntamente com a escola, você transmita essa segurança para a criança. É interessante que dá para ver em alguns momentos, né? Eu lembro que era essa ansiedade no começo, primeiro dia de aula, aquela euforia toda, ainda mais que não mudei tanto de escolas. Acho que mudei umas 4 ou 5 vezes. Mas era aquela... A escola que não te queria era... Não, tinha umas que não me queria. Tinha umas que era você que não queria. Que era eu que não queria, teve uma que eu que não queria. Aí teve uma especial que eu não queria e saí, pronto. Mas mas é outra história, viu? Mas a gente vê, assim, no olhar da criança, quando ela está insegura, né? Quando está, às vezes, meio, sei lá, tímida. E eu sempre fui daquele time de querer envolver, né? Trazer para perto, tal. E sempre tem, né? Uma galerinha que traz para perto, tal, envolve. E é muito legal quando tem esse acolhimento. A escola que vocês trouxeram, né? A escola trazendo esse acolhimento e os alunos também tendo uma noção. Agora, uma realidade que a gente não pode negar também, são muitas crianças de classe C e D que muitas vezes enfrentam trajetos longos, tem que pegar ônibus, enfim, uma situação toda mais complicada, levantar bem mais cedo para poder chegar na escola. Como preparar essa criança, como a gente está trazendo aqui, né? Como é o preparo para uma criança dessa que já vai começar nas aulas, talvez chegar até um pouco cansada já na escola de todo esse corre-corre, esse trajeto todo. Você sabe que na escola adventista isso é comum. Por quê? Porque nós temos ali uma boa porcentagem de alunos que são bolsistas, tá certo? E que, portanto, independente da região em que a escola se encontra, nós vamos ter essas crianças que enfrentam esses desafios aí, né? A oportunidade apareceu no Campo Limpo, ele vai atravessar para chegar lá. Vai atravessar no Campo Limpo, atravessa a cidade, pega ônibus, pega trem, etc. Então, nós temos isso. Uma coisa importante é o seguinte, a primeira, o fato de nós termos lá na nossa escola uma coisa chamada uniforme e exigirmos e fazermos questão que os alunos estejam de uniforme, entre outras coisas relacionada, por exemplo, à segurança dos alunos, está o fato de eu uniformizar mesmo os alunos. Estando com aquela roupinha lá, ninguém sabe quem é o bolsista, quem não é o bolsista. Tá certo? Estando dentro da sala, todos são absolutamente iguais. Então, esse é o primeiro ponto, que é fundamental. O segundo ponto é que, assim, nós trabalhamos muito com o aspecto do aluno construir sua história, não é? E ele está construindo a história dele, tá certo? Cada um tem a decisão, o poder de decidir o que fazer com as oportunidades que lhe surgem. Não é? Então, nós estimulamos muito os nossos alunos, de uma forma geral, sem dizer, olha, esse ou aquele, de uma forma geral, nós lançamos as lições e os alunos assimilam essas lições, entendendo que, independente da dificuldade que eles enfrentam, eles poderão vencer, né? Eles poderão vencer. Com relação ao cansaço, né? Porque, veja, se o aluno vai de ônibus para casa, ele chega em casa mais tarde, se ele estuda, né? Tem que levantar cedo, enfim. O cansaço, evidentemente, vai aumentar. E aí se torna fundamental, sempre é fundamental, mas ainda mais importante a questão do descanso correto do sono, não é? Porque o sono, ele é a base do aprendizado. Além de você descansar, revigorar suas energias físicas, não é? Você vai ter ali toda a condição restaurada para que você possa no dia seguinte aprender. Não é? Então, além do descanso físico, você tem também ali a preparação da tua capacidade cognitiva para que você possa memorizar o que tem que memorizar, né? Para que você possa ter equilíbrio emocional.
para enfrentar os desafios da sua vida, porque imagine, sem irritabilidade, sem estresse. Então, o sono vai contribuir demais em todos esses aspectos. Existe alguma atividade que seja mais impactante neurologicamente do que sono? É difícil, né? Quem não dorme não tem cérebro. Não tem, né? Quem não dorme não aprende, ponto final. E aí a gente entra numa questão sumamente importante para todos, porque nós vamos falar de alunos cansados, nós vamos precisar falar de professores cansados também, professores que dão aulas em muitas escolas, muitas matérias, muitas horas, que moram longe. Então, assim, é uma dinâmica de vida, especialmente em cidades grandes, mas mesmo nas cidades de interior, com professores trabalhando muito. Estatísticas recentes aqui do estado de São Paulo, especificamente um grupo de professores em Campinas, o número de professores com adoecimento mental em função de tanto trabalho, seja de burnout, ansiedade, depressão, estresse com o próprio trabalho, isso é uma dinâmica dessa vida de agora. Aí eu penso com você sobre rotina, né? Os pais também precisam, nesse rolo compressor da vida, ainda que sobremaneira difícil, mas considerar a rotina com os filhos, né? A gente coloca rotinas lá em casa, né? A gente pega os alarmezinhos da casa e já coloca hora disso, hora daquilo. E já vai colocando aquela rotina neles. O Juliano, principalmente, o dever de casa dele. O Giovanni, as atividades são diferentes. Eu mesma aplico nele em casa, o mais velho, por ter formação de pedagogia. Aí já ajudo também com os professores, acalmo os professores, porque a inclusão às vezes assusta, né? É verdade. E sobrecarrega o professor, porque ele precisa adaptar um monte de coisa. Eu falei assim, olha, eu tô aqui para te ajudar. Fala com eles, né? Olha, a história de Giovanni é assim, fica tranquilo, é leve, não é nada impossível. Estou aqui para somar. E as mães também que puderem ajudar e trazer essa tranquilidade para os professores, falar como lidar com seus filhos, vai ajudar muito para a questão da saúde do professor e da escola também no geral, né? Exato. Vai acalmar o coraçãozinho deles. Quem é aquela criança? O que ela gosta? O que esperar dela? Então, para poder já, quando conhece, perde o medo, né? Agora, se não conhece, dá medo. E no caso do Juliano, né? É horário de dormir, 7 horas, hora de dormir, senão não dá conta de acordar. E ele fala, mãe, eu sou tão pequenininho na minha sala que ele é um pouco mais novo. Ele fala, todo mundo é grande e eu sou um dos menores. Filho, se você não dormir, você não vai crescer. Você precisa comer bem, saudável, você precisa dormir para crescer. Então vou dormir. Ele começou a dormir certinho, os horários, ele era rebelde para dormir e chorar. Fica comigo, eu, quando era novinho, né? Agora que tá mais rapazinho, já vai, bate o alarmezinho, hora de dormir, ele já vai bonitinho para a cama, já se ajeita, se prepara. Isso facilita a vida. Ele tá assim, tá uma cadência, graças a Deus em casa, ele já tá, estão maduros, né? Já tem toda a rotina, graças a Deus. Demora de pegar o jeito, mas pega o jeito. Independente do lugar, precisa da rotina. Tô nessa, viu? Tentando meio aos trancos e barrancos, mas vai dar certo. Porque assim, pra dormir, o Samuel até que... ele quer brincar, é normal deles, né? Passa o dia todo, você quer conversar. Ah, sim, não, tá tudo bem. Como é que foi na escola? Ah, foi legal. Aí chega a noite, hora de dormir, deitou na cama, aí pronto, e fala. Ei, deu, filho, agora é hora de dormir. Enfim, né? E pra levantar, aquela dificuldadezinha. Mas olha só, agora só pra ver, ó, estamos ao vivo. São 14 horas e 59 minutos. A gente vai para aquele intervalo rápido e na volta eu quero a sua interação, viu? Na volta não, enquanto a gente estiver no intervalo, já manda a sua interação pra gente aqui, respondendo a nossa pergunta do dia, falando aí sobre se você já sente que seu filho tem alguma dificuldade emocional, prática ou de rotina ali para começar o ano letivo. Ou se já começou o ano letivo, conta como é que foi, né? Já começaram as aulas aí, conta pra gente como é que foi, como você tentou lidar com a situação ali para contornar, deu tudo certo ou não? A criança fica chorando, você também? Conta pra gente também, tá? Já estamos de volta também trazendo o programa, o quadro Na Prática, onde a gente vai montar um kit, né, para começar o ano letivo com coisas baratas, acessíveis para todos e de uma forma bem caprichadinha também. A gente volta já. Espero que você tenha aproveitado para entrar em contato com a gente ou para mandar sua interação ou talvez para mandar para a gente aí o seu pedido do nosso material que a gente está enviando por aqui também. Daqui a pouco a gente passa o contato novamente, tá? Mas é o momento de interações que chegou para a gente por aqui na nossa tela. Vamos lá, quem já mandou interação? Ó, Dioneide, né? Bezerra, de novo, repartimento no Pará, diz o seguinte: boa tarde. Estou amando interagir com o Entre Família. Tenho 4 filhos. Aqui, meus filhos, né, sempre reclamam porque tem que acordar muito cedo para pegar transporte escolar.
Minha filha caçula sentiu falta dos amiguinhos depois que dividiram a turma em função do número de crianças. Já minha filha mais velha é muito ansiosa, não quer perder o primeiro dia de aula por nada, pois ela ama ir à escola. Que legal, hein, Dioneide? Tá aí, ó. Alguns extremos aí, né? Uma ama ir para a escola e a outra... Não, extremos não, né? Porque as duas, pelo jeito, gostam de ir para a escola, mas uma ficou meio coraçãozinho apertado ali, porque teve que dividir a turma e tal. Mas levantar cedo, eu tô contigo, viu? Levantar cedo é complicado. Se pudesse... A gente até... Teve um período que eu estudei, era período intermediário. Acho que era das 10 da manhã às 2 da tarde, se eu não estou enganado. Cara, que legal que era, viu? Devia ter esse horário aí na escola ainda, porque eu conseguia brincar um pouco de manhã, acordava um pouquinho mais tarde, brincava tal, ia para a escola que era em frente à minha casa e chegava meio atrasadinho às vezes. E tinha o resto da tarde ainda para brincar. Era muito legal, viu? Eu estudava lá em Joinville nessa Agora época. para de dar ideia. Não, seria legal, hein? Não, para de... Mas Seria isso só legal. foi um período de uma escola, uma comunidade de ressocialização. Era de ressocialização. Boa, Ana. Ana Paula de São Bernardo do Campo diz o seguinte: boa tarde, é sempre um prazer aprender mais sobre a vida com vocês. É isso? Tá certo, né? Neste ano, meu filho foi para a 6ª série. Olha aí, viu? Mais professores, né? Tá um pouco ansioso e preocupado com as mudanças e a responsabilidade aumentando a cada ano. Meu marido e eu procuramos sempre ajudá-lo nos deveres de casa, nas dúvidas que ele tem. E confesso que é um desafio para mim também, tanto nas matérias como em ver ele crescendo e começando sua adolescência. Ó, e é legal, viu? Legal porque lá em casa a gente fez uma divisão, essa parte de estudar, que você comentou primeiro ali, né? Estudar com ele e tal, é legal. Essa de estudar fica mais com a minha esposa, com a Eliane. Né? Eu deixo ela, porque eu vou ensinar do meu jeito, e pai, não é assim que a professora ensinou, não é assim que não sei o quê. Aí eu não sei do jeito que a professora ensinou direito lá, daí, enfim, a gente dividiu as tarefas. Não ali, sabia né? nem com os teus professores. Eu não sabia, Eu não sabia nem pra mim na época, poxa vida. Não, mas fui aprendendo depois, viu? No começo tava meio naquela, mas depois Contando fui o aprendendo. segundo comentário direto da coleguinha. Implacável, né? Do bullying da coleguinha. Viu, né, Primeiro cara? foi pra ressocialização. Não é? Agora não sabia nem pra mim, né? Brincadeira. Mas quando eu ficava em recuperação, eu tinha que estudar o dobro do Abinal, ano todo você pra é uma poder história trazer. de sucesso, cara. Você, Cara, você só não Ele pode é. chegar perto das crianças. Não, Senão né? elas olham assim e falam, não vou estudar mais, seu Abinal também. Pô, pior que eu contei uma história na escolinha sábado passado. Não vai. O dia que você Contei a for, você historinha. fala que eu não levo minha filha. Eu contei a história lá, a criançada ficou... Uau, Horrorizado. sério? Falei, é sério, mas não façam isso. Não façam isso. Não, ele já acabou de dar uma ideia aqui do período intermediário. Horrível, Pô, as crianças ficam cara. tudo dormindo. Professor, Isso é legal, viu? o Não, Abinal muito tem uma legal, das da hora. melhores histórias. Ele não queria ir para a escola, não queria ir para a escola, não queria ir para a escola. O pai disse, não quer ir mesmo? Não, então tá bom, pega uma enxada. Passou o Foi. dia capinando pesado. Rapaz, calejou Pai, tudo eu aqui, quero ó. ir para a escola. Foi. É isso mesmo. E tá aí, Deu certo, formado. né? Graças à enxada. Graças à enxada. Graças à pô. enxada. Eu gostaria de fazer um comentário em defesa das pessoas que nós não somos todos iguais. Então, por exemplo, às vezes a gente moraliza o estudo, né? Sim. Tem gente que e cria uma concepção moral que é esmagadora. Quem gosta, quem não gosta. A verdade é que a gente não tem um modelo de escola para cada ser humano. E aí, e nós seres humanos somos singulares, aprendemos de forma diferente, reagimos de forma diferente. E aqui está uma questão importante, porque a escola vai fazer o papel dela. E essa de ver a singularidade neste ponto, óbvio que é porque a escola vai conseguir naquilo, no limite dela, é da família. Então essa rotina escolar e preparar o que é a vida fora da escola, ela tem muito um papel importante do pai, porque o pai sabe a diferença que o filho tem, e ele que deve saber. Eu, por exemplo, não vou dar meus exemplos. Não, mas eu não aprendia como as outras crianças. Sim. Outras coisas eu não aprendia nem que não aprendia. Mas a forma de aprender é diferente, de realizar a rotina. Tem gente que tem criança lá que com meia hora fez um negócio que outra vai levar 3 dias. Com o passar dos anos, o Abinal aprendeu mais no YouTube do que na escola. Foi? Outro dia Não, ele... inclusive até nessa parte... YouTubeversity. Inclusive até nessa verdade. parte de
matemática, por exemplo. Matemática, aí ele fala, ó, matemática eu não entendo, é contigo. E eu vou lá, e esses dias tinha uma matéria que eu nem lembrava como é que era. Entrei no YouTube, aprendi, pá, ensinei para ele e deu certo. E aí, uma Deu coisa certinho. boa que começa com matemática. Matemática. Na verdade, embora você não tenha não seja possível você ter uma escola para cada criança, embora cada um dos alunos sejam indivíduos peculiares, únicos, você tem procedimentos, né, que se aplicam, se não a todos, a grande maioria. Né? E é em cima dessas situações que são comprovadas, que são seguras, que a escola Que trabalha. a gente consegue padronizar, que vai dar certo, que é científico, né? Exato, que é científico. Agora- Então, há fundamentos, embora eu não possa ter uma escola para cada um, eu tenho práticas que funcionam muito bem com a maioria. E eu posso colocar como para dentro da minha casa, por exemplo, no contraturno. Como que eu começo organizando Certo. uma agenda, Veja, uma rotina? A primeira coisa é o seguinte: imaginem o cérebro de uma criança. Né? O nosso cérebro já passou por uma coisa que os neurocientistas chamam de poda neural, né? Poda neural. Então, nós já temos aquilo que nós fazemos com muita frequência, que se tornou um hábito, já são caminhos Estabelecido. consolidados na nossa mente. Uma criança ainda não tem isso. Então, a quantidade de Atalhozinhos e as sinapses é muito grande, enlouquecedoras. enlouquecedora, porque não passaram pela poda neural. Pois bem, o que vai fazer isso? O que vai organizar o cérebro de uma Um criança? caminho muitas vezes percorrido. Uma coisa chamada rotina. Rotina, regra. É isso que vai fazer a poda neural e que vai organizar o cérebro de uma criança. Uma criança que não passar por uma rotina, por regras, por horários, por momentos exatos para determinadas ações, ela vai ter um cérebro, digamos assim, desorganizado para a vida. Daí a né? importância até da gente ver, por exemplo, um planner, né? Que é para colocar ali as atividades. Ó, a gente até dá uma mostradinha para você aí do outro lado. Esse planner semanal, ele vem trazendo ali Isso é o Samuel. atividades. Não. Samuel tem uma lousa, tem um quadrinho lá que a gente escreve. Tem vários formatos. E essa né, que dá pra usar. visualização. Isso é importante. Então, na geladeira, as escolas às vezes mandam ali a sequência didática, o calendário mensal com as principais datas daquele período, daquele mês, daquela semana. Isso tem que estar disponível ao estudante, né? E quem é o responsável por fazer isso? Aquele que já passou pela poda neural, ou seja, os seus pais. Não é? Não tem jeito. É uma coisa fácil? Não é fácil. Veja que a rotina vai fazer com que a criança desenvolva também uma outra coisa. Além da organização cerebral, vai também propiciar a ela uma coisa chamada autonomia. A autonomia não é uma coisa que eu imponho, você tem que fazer isso, isso, isso. A autonomia precisa ser construída, né? Devagar, dá um trabalho. Então, esse planner aqui, com as principais atividades daquele mês, não é? Precisa estar disponível para o aluno, para o estudante, para a criança, visível, e os pais têm que estar ali. Olha, filho, amanhã tem tal coisa, você já fez? Olha, amanhã tem prova de matemática, é hora de estudar. Né? Isso pode ficar num cantinho, isso pode ficar até num cantinho que já é próprio de estudo da criança, né? Como a gente tem aqui, deixar alguns materiais ali disponíveis. Qual é a importância de a gente ter um ambiente propício ao aprendizado? O ambiente propício. Isso aí é muito importante, você ter um ambiente propício. Hoje em dia, a gente tem que ter alguns cuidados com esse ambiente propício, né? Esse ambiente propício não pode ser, muitas vezes, hoje, em função da facilidade que o aluno tem de não estar ali, não é? Ele está ali de corpo, mas não está ali de fato, né? Porque o seu cérebro sabe lá onde está nas redes, etc. e tal. Então, é importante que, se o aluno tem um quarto, se tem um escritório, um espaço de estudo, ideal, contanto que
esteja sob a supervisão dos pais. É porque a internet é uma janela para o planeta. Para o planeta. Ele pode ter mais distração dentro do quarto do que fora. Exatamente. Então, não tenho um quarto, não tenho um escritório, só tenho a minha cozinha. Ok, então que seja na mesa ali de jantar, nesse horário ninguém vai assistir televisão, esse é o seu horário de estudo. E aí é o seguinte, é o horário da minha novela. Não, agora é o horário de estudo do Samuel. Então, eu desligo também a minha... E eu entro na rotina do meu filho, tá certo? Porque ele tem que desligar quando está na minha. Exatamente. Agora... E acontece que está na rotina de todos os pais, todas as famílias, aquele momento de preparar o lanchinho. Acho que com você essa mesma prática, né? Com os meninos, 2 lanchinhos para levar para a escola. Tinha, né? Os lanchinhos. Tinha. Mas agora já estão rapazinho, né? Ainda manda às vezes um dinheirinho e tal, mas assim, geralmente eles têm assim, optado por coisas mais saudáveis. E é difícil, às vezes, né? Como mãe, a gente vê aquele negócio prático, né? A gente quer a praticidade. Mas a gente vê o resultado na saúde, muito ativo, muito assim, elétrico, a gente vê que é aquele muito açúcar, aquela coisa refinada. O ideal é dar aquela coisinha mais integral, mais saudável, até para ele, assim, para poder. Mandava tomatinho, umas coisinhas assim. Sério? Sério dessas mães? Mas na raridade, né? Porque quando tinha os tomatinhos, que são caros também. Né, gente? Vamos ser sinceros. Mas assim, eu sempre dava preferência a uma fruta pro Giovanni, quando comia ainda, mandava. Legal na rotina dele quando criança, a professora trabalhava as letras na alfabetização, mandava uma fruta de com cada letra, né? De ameixa, B de banana, C de carambola, assim, para ele experimentar, ele ficava assim e tal. Mas assim, é legal. Aproveitava tudo para ensinar. Sempre poder introduzir uma alimentação mais saudável. Mas assim, hoje, graças a Deus, meus meninos comem bem. O Giovanni, por toda a demanda dele, por crescimento, estirão, gogozinho, aí começou a ter disfagia, engasgo. Então precisou fazer um dispositivo, que é a gastrostomia. Então, ele se alimenta agora mais natural, via barriguinha direto. Aproveito, né? Todas as frutas, tudo que ele não gosta, vai pra cá. Gostosinho lá, para ele poder experimentar, vai na boca. Agora, já o Juliano, graças a Deus, desde novinho, muita fruta, chupava limão puro. Era uma graça, assim, ainda gosta até hoje, os tomatinhos dele, ele é bem saudável na alimentação, ainda fica. Ai, tia, não faz bolo pra mim, não. A cuidadora de... Ai, hoje não. Quando ele come uma coisa, ele sai correndo, vai correndo. Não posso engordar, não posso engordar, preocupação. A gente sabe que para muitos pais é um grande desafio esse dia a dia de preparar, porque se trabalha fora, então ter alguma coisa prática, já nos pacotinhos. Mas a gente vai considerar que a comida de verdade é o que deveria estar à mesa dos nossos filhos, mesmo no lanchinho da escola. Tem as outras crianças que vão influenciar, porque elas levam o biscoitinho recheado, levam o achocolatado, é um desafio, mas faz parte da educação também, educá-los quanto ao que comer ao máximo que puder, né, meninos? E Darlene, olha, desmontar um Lego é diferente de desmontar um motor. Então, isso vale para comida. Se der um pico glicêmico, o corpo vai responder com um pico insulínico. E não tem aula depois. É verdade. Então, entregar uma bolacha recheada para uma criança, sabendo que em 20 minutos depois, aquele cérebro, pum. E sim, 10 mais 10, 20. Quem trabalha com cérebro sabe disso. Errou da alimentação, desmontou sua produção. Né? Aqui, ó. Você que tem meninas em casa, eu acho que são mais cuidadosas, né? Você enviaria uma garrafinha bonita dessa para ela levar para a escola ou não? Eu sim. Cara, eu perdi tanta garrafa que dá vontade de mandar no saquinho, assim, a água amarradinha com canudinho. Mas as garrafinhas das minhas meninas estão intactas, elas levam as minhas. Aí sim. Já perdi tanta garrafinha que já que a gente faz? É aquela garrafinha descartável mesmo, do mercado lá que a gente compra e tal. Aí pronto, é garrafinha descartável que vai, agora mas essa aí não da pode tempo, faltar. Você pode guardar que ela de presente da produção para você. Opa, fechou. Já tem uma verde, agora tenho essa. Mas é importante, né, já manter a hidratação, porque o cérebro ele precisa também para absorver melhor, para entender melhor. Não é natural, não é muito normal as crianças sentirem sede. Não é? Então, a garrafinha vai lembrá-los de que eles precisam se hidratar, né? Porque como o teor de água do corpo dele já é maior, né? Então, eles ali na atividade diária, eles até se esquecem de beber. Aqueles bebedouros que você tem, em geral, nas escolas, aquilo não hidrata ninguém. Você aperta ali e passa 2 segundos com a boca molhada. No bebedouro, você não ingeriu 50 ml de água. Então, a garrafinha realmente é absolutamente fundamental. E no restante da alimentação, que não gera um problema para o aluno, para o professor e nem para o pai? Sim, a alimentação eu acho que já foi colocada, eu acho que a preocupação maior mesmo é com o índice de carboidratos, né? Os açúcar, justamente por essa questão, né? Porque, veja, um aluno
se ele tiver uma alimentação regular, normal, ele não vai precisar de um lanche sofisticado, né? de refrigerantes ou achocolatados. Não vai precisar, né? É natural que ele já tenha essa energia, tá certo? Ele não vai precisar de mais nada disso. O problema é o excesso de energia, né? Nossa dificuldade é dar uma regulada. Exato, então não há necessidade, né? Então, realmente, o ideal seria, claro, que eles são crianças, eles estão vendo os amiguinhos, né? Na escola adventista, há uma preocupação já nas cantinas, né? Para você não ter essas coisas que extrapolem demais, né? Claro, eu vou comer o lanche da cantina todos os dias? Não. Né? Mas eu estou vendo os meus amiguinhos comendo lá. É um recurso que você tem lá na mão. Olha, uma vez por semana, isso tudo pode entrar no acordo que você vai fazer com seu filho, com relação aos... usar como um incentivo, quem sabe, olha, se você tiver este resultado, você vai ter isso. O lanche da cantina, por exemplo, pode ser um desses prêmios, porque eles gostam, eles veem os amigos comendo, eles querem. Vê o dia do croissant lá em casa. Entra numa parceria, né? Uma parceria escola, de oferecer alimentos também, quanto mais saudáveis, mais integrais na cantina. Porque, assim, uma criança resistir a uma torta, um bolo de chocolate que está lá na cantina, e a mãe manda uma maçã, então precisa todo mundo entrar em acordo, pais, professores. E, gente, isso faz parte da educação dos filhos, ensiná-los a comer e viver, né? Isso mesmo. Eu só retomar aqui muito rapidamente, porque o tempo se esvai, quando você se emocionou no começo da nossa conversa, falando do convívio do seu filho, que tem paralisia cerebral, estudando com alunos típicos no dia a dia, e você se emocionou. Qual é o significado da acessibilidade para a família, para a criança, você como pedagoga, mas sobretudo como mãe, o que é o significado disso? Quando você recebe um diagnóstico de um filho especial, você tem que aceitar pelo seu coração, porque é seu filho, você ama, independente do jeito que for. Mas apresentar essa criança para a sociedade é onde mais dói. Para o pai, para os avós, para os tios. Olha, seu filho, seu neto, seu sobrinho é especial. E é um processo. E mostrar para a sociedade também. Oi, eu tenho um filho para ser educado, mas ele é especial. Então, assim, quando a escola aceita, a igreja, a sociedade, a acessibilidade aceitam nossos filhos, nossa, é uma acalenta, uma calma, não estou sozinha, sabe? Que é aquela sensação de que parece que você luta sozinha. E a maioria das mães, às vezes, aparentemente, parecem mulheres amarguradas, alguns falam, porque é uma luta tremenda. Porque ela já luta dentro de casa. Para poder falar, ei, aceita. Quantos pais, graças a Deus eu agradeço meu esposo, né? Porque ele aceitou meu filho. Que lindo. Porque, socialmente falando, o pai pode escolher ou não esse filho atípico, né? Tipo assim, ele tem o direito, você deu um filho especial para mim, então eu vou te abandonar, vou arranjar outra mulher que pode me dar um filho saudável. Infelizmente, isso a gente vê ainda é muito comum na nossa sociedade. E graças a Deus, meu marido aceitou meu filho. E quando a família aceita, é gostoso, né? A gente fica, não estou sozinha. Aí agora é hora de mostrar para a escola. Agora como é que vai ser? Aí a gente faz o máximo, olha, ele é assim, eu estou também disposto a ajudar, ele precisa disso, alimentação. Quantas vezes quando já estava com a gastro, indo na escola, o leite especial, ensinar a abrir uma sonda para uma cuidadora, isso não é fácil. Não. A escola fica, meu Deus, e agora a Gisele e tal. Que não sabe nem lidar, não sei por onde começo, eu me aproximo, eu toco, eu abraço. Ele entende. Ele entende, é. Como que chega perto dele? Ele ouve, ele entende, ele pode fazer um carinho. Ele gosta, ele é muito dengoso, é um gatinho. Ele gosta demais de carinho. Então, assim, quando você quebra esse medo, né, de chegar perto, de aproximar, você ama. Você se apaixona para o aluno especial, para filho, para a criança, independente. Quando você começa a lidar e entender o mundinho deles, você se apaixona, como acontecia com o Giovanni nas turminhas. A criançada fazia Fica aqui esse destaque, né, do que é a educação. Ele é um conjunto, ele é um apanhado de pessoas envolvidas. É sociedade, é a comunidade escolar, são os professores, os alunos, os pais. E envolve a vida de todos nós para que todos sintam-se amparados nesse lugar, com as suas diferenças, com as suas dificuldades, mas nada como ser abraçado nesse ambiente de educação e desenvolvimento. Com certeza. Meu amor, muito obrigada, Gisele. Você é uma simpatia, fala com tanto amor, com tanta alegria. Deus abençoe você e sua família. Obrigada. Ai, muito bom. Pois bem. Vamos de interações por agora? Bora lá. Eu já aproveito para puxar mais interações que estão chegando, viu? Obrigado você de todo o Brasil que está mandando aí sua interação para a gente pelo 12983150249. Legal, estamos ao vivo já, viu? Chega de férias.
Pra gente pelo menos, mas tem muita gente que tá de férias aí ainda, quem sabe só esperando, né? A Fernanda tá por aqui dizendo assim, boa tarde, queridos. Boa tarde, Fernanda. Desde que nosso filho entrou na escola, com 5 aninhos, tentamos que ele estudasse o período da manhã, mas tivemos que trocar para o período da tarde. Mesmo tendo uma rotina certinha, dormindo cedo, ele nunca foi uma criança que acorda muito cedo. Será que existe isso mesmo? Será que existe isso mesmo? Que estudar de manhã é para todas as crianças? Se insistirmos, ele vai acabar se acostumando? Olha aí, professor, acredito que é um assunto. Na verdade, é isso mesmo. Tem criança que precisa de mais tempo de sono, né? O sono, ele não é uma necessidade igual para todos nós. Há aqueles que dormem 6 horas, adultos, né? Quando adultos, e acordam bem. 100%. 100%. Há aqueles que dormem 8 e ainda acordam sonolentos. A criança precisa dormir mais, né? Então, sim, há crianças que na escola a gente tem essa situação. A gente fala, não é possível, essa criança está dormindo cedo? Chamamos os pais dizem, estão dormindo cedo. A criança dorme 8h30 da noite, está dormindo 10 horas tranquilamente, mas ainda acorda, aquilo ainda foi pouco para ele, tá certo? Então, a gente recomenda a mudança de turno, né? Para ele estudar à tarde. Então, isso é verdade. Há aqueles para quem 8 horas de sono é pouco. Né? Pode ser que, na medida que o tempo for passando, essa necessidade diminua, mas na primeira infância pode ser pouco 8 horas de sono. Então, observar o horário que está indo dormir, né? Que a família se recolhe para dormir, isso vai fazer a diferença, porque se ele dorme tarde, tem que acordar cedo para ir para a escola, obviamente, se ele tendo uma necessidade maior de dormir e sendo criança, está em desenvolvimento, o adolescente também, então vai requerer mais tempo, mas não tem esse tempo porque não dorme cedo, então precisa lidar com a rotina da casa e da família para ver se ajusta, se não, mudar de turno fica como uma receita. Fato é que a família toda precisa entrar numa rotina, né? É porque ele precisa entrar em sono profundo o mais rápido possível. Exatamente. Verdade, para o corpo ter aquele descanso. E falando em rotina, aproveito para trazer aqui, um dos capítulos da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, é a lição de número 7, que vem trazendo o seguinte, falando sobre transformação pela contemplação. O que nossos filhos e nós mesmos, né, temos consumido com todo o nosso sentimento, tem nos feito mais parecidos com Jesus? Uau, interessante, né? Será que os nossos filhos têm contemplado em nós o caráter de Jesus, aquilo que nós realmente precisamos transmitir para eles? Quer saber mais? Quer aprender mais sobre esse caráter de Jesus para transmitir para seus filhos? Entre em contato com a gente agora através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter e chega de graça até você, hein? Pois bem, graças à parceria entre Novo Tempo e Anjos da Esperança. Muito obrigada, Anjo da Esperança, que nos ajuda a espalhar por todo o Brasil materiais riquíssimos, como esse que chega gratuitamente à casa das pessoas, porque você nos ajudou a fazer. Um abraço, muito obrigada, Anjo da Esperança. Robson Aleixo. A educação é uma tensão de contentar e descontentar. Você, se for uma pessoa 100% contente, satisfeita com o que você vai resistir a qualquer forma de transformação, qualquer proposta de transformação. Portanto, é um desapaixonar para se apaixonar pelo que vai ser depois. Ao mesmo tempo, há uma necessidade de ser contente com cada nova fase. Essa tensão, ela é um evento praticamente impossível no coração humano, então eu queria que você prestasse muita atenção em algo que é para a sua reflexão. O que é impossível acontecer em 5 minutos, também é impossível acontecer em 20 mil anos. Impossível é impossível. Por exemplo, é impossível que a vida toda surja do nada. Se é impossível que aconteça em um ato, também é impossível que aconteça em 3 milhões de anos. Impossível. Transformação de um caráter por meio de qualquer forma humana, é impossível. Portanto, o ato de transformar o caráter de alguém, de sofisticar e o levar à justiça, num processo escolar, como foi testemunhado aqui, por um profissional que quer levar, ele está agindo sobrenaturalmente. Esse tipo de gente precisa da sua intercessão.
do seu apoio, porque está levando uma formação de justiça. E essa formação de justiça envolve tudo, tudo. Educar é transformar, e transformar é uma ideia de Jesus. Amém. Obrigado. Valeu, gente. Muito bom. Até amanhã, amores.